Manhã e ainda ver o que Deus quer nos falar. Já nos falou muito, nós poderíamos ir embora, que já sairíamos daqui alimentados. Desde que o culto começou, o pastor Domingos leu, citou a Bíblia, depois o louvor, tudo foi falado para a glória de Deus. Mas nós ainda temos algo que o Senhor quer nos falar essa manhã. E para isso, vamos abrir então nossas Bíblias onde tudo começou, em Gênesis. Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler um versículo em Gênesis 22 e depois vamos para o Novo Testamento ler 2 versículos em Gálatas. Então vamos começar com Gênesis. Gênesis 22, 2. E se você quiser, deixa marcado em Gênesis 22, 2, que a palavra vai ser em cima de Gênesis. Em Gênesis 22, 2, nós lemos assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vou ler de novo. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora vamos para Gálatas, lá no Novo Testamento, carta de Paulo à igreja dos Gálatas, capítulo 4. Versículo 27. Gálatas 4, 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Mas vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Pai Celestial, traga a revelação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender o que o Teu Espírito Santo quer falar no nosso coração agora, no nome de Jesus. Irmãos, eu tenho muita experiência em igreja evangélica. Antes dos 11 anos, quando eu tinha uns 9, 10, minha mãe me levou numa igreja, mas na época eu não fiquei lá. Aí com 11 ela me levou para outra igreja, e nessa outra igreja eu fiquei até os 16. Foi lá que eu comecei a namorar com a Soraya. Dia 25 agora nós vamos fazer 43 anos de casado e 48 de namoro. Porque nós começamos a namorar, 5 anos namoramos, depois casamos. Mas com 16, eu afastei da igreja. Porque na época eu comecei a trabalhar em banco. Não foi só o pastor Renato que foi contínuo de banco, eu também fui. E ele foi contínuo do Benjamin também. Está vendo? É o mesmo espírito. Nós nem imaginávamos que um dia nós íamos estar aqui juntos na igreja. Ele trabalhava no Benji lá na Central, não era? E eu trabalhava na financeira Benji. Ele trabalhava lá no prédio da agência Central, lá na Praça Sérgio. Eu trabalhava na financeira, que era na Rua da Bahia, do lado de uma loja que era muito chique na época, chamava Sears. E eu namorava muito com a Soraya lá, porque lá tinha uma lanchonete que era Scott Bar. Aí a gente ficava lá comendo um americano. Nessa época, né? Nós tínhamos 14, 15, 16 anos, lá na Sears. Se você frequentou lá nessa época, você deve lembrar de nós lá, porque a gente ia muito lá. Então, eu conheço muito igreja evangélica, já ouvi muita pregação,
Quando eu comecei a namorar com a Soraya com 13 anos, até os 16 na igreja que a gente congregava, eu ia em todos os cultos. E a gente ouvia a pregação. E a igreja tinha menos membros do que aqui. Às vezes era só eu e a Soraya que ia na igreja. Tinha culto que o pastor pregava só para nós dois. Mas o pastor era um excelente pregador. Eu ouvi pregação excelente demais. Depois ele saiu aqui de Belo Horizonte, foi para Campinas, e a igreja que ele foi pastorear em Campinas se tornou a maior igreja de Campinas. Para vocês verem que ele é bom na pregação mesmo. Pastor Lázaro Aguiar Valvassoura, igreja do Nazareno de Campinas. Agora já deve ter jubilado. Ele deve estar beirando 90 anos. E uma pregação que ele fez, e que depois eu ouvi de muitos nessa caminhada cristã, inclusive depois que eu desviei com 16, voltei com 21, e estou aí até hoje, de vez em quando. Não é só a orelha do pastor Renato que Deus puxa, não, puxa a minha também, mas com a orelha puxando ou não, a gente vai caminhando na fé. Essa pregação é uma das que mais me impressionou quando eu era adolescente. Porque eu lembro que o pastor Guiar leu o texto todo, ele não leu só um versículo, e contou a história. E contou a história de Abraão levando Isaque, o filho da promessa, seu único filho. É interessante que a Bíblia aqui fala que era o único filho de Abraão, porque era o filho da promessa. Ismael nasceu primeiro, mas ele não conta. Abraão tinha um filho unigênito, com Sara. E aí eu já vi filmes também, vocês já devem ter visto, de Abraão levando o filho. Às vezes o filho é pequenininho, às vezes o filho é maior um pouquinho. Gira de torno de 7 anos até uns 15. Todo mundo já viu assim? Já. E aí, com o tempo, depois eu fiz seminário, fui consagrado a pastor, depois comecei a dar curso de capelania nas igrejas, e aí, convivendo com os irmãos em Cristo de todas as denominações, existe uma oração que muitos fazem. Qual que é a oração? Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E vocês não devem ter ouvido eu fazer essa oração muito aqui. Quando eu oro, normalmente eu não falo isso. Deus de Abraão, Isaque ou Jacó, já falei. Mas eu não tenho o costume de falar sempre. Eu gosto de falar mais Pai Celestial, enxergar Deus como Pai. Entretanto, eu vou confidenciar para os irmãos porque que eu nunca gostei muito de falar Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque quando eu penso em Abraão, eu penso que Abraão foi um grande homem de Deus. É o nosso pai da fé. O Novo Testamento fala sobre isso várias vezes. O Antigo Testamento também. Ele é chamado do pai da fé, tanto de Israel, da nação, quanto da igreja. Paulo fala aos Gálatas que Abraão é o pai da fé da igreja. Então Abraão, falar Deus de Abraão, é um nome muito forte, na minha opinião. Inclusive, agora eu tenho uma neta que chama Sara, o nome da esposa de Abraão, e ficou mais forte ainda. Quando fala Jacó, apesar que Jacó pisou na bola algumas vezes, mas Jacó se tornou homem de Deus, se tornou Israel, se tornou vitorioso, e Israel lutou com Deus. Então o nome de Jacó também, ou de Israel, é um nome muito forte. Mas Isaque, até quando eu vi na televisão aquele seriado da Universal, eu não vi muita graça no Isaque. Eu vi muita graça no Abraão e em Jacó, em José e etc. Mas Isaque, eu ficava pensando o que de marcante
que o filho de Abraão fez. Nesta manhã, eu queria compartilhar com os irmãos, primeiro, que a melhor tradução para Isaac é filho da alegria. Então, quando nós olhamos para Isaac, no significado hebraico, porque a gente costuma falar é porque Sara riu, risada, riso, mas a melhor tradução para Isaac, os eruditos de hebraico escreveram que a melhor tradução é filho da alegria. E aí já é um desafio para nós. Nós precisamos ter alegria. Nós precisamos ser filhos da alegria. Porque Jesus é a alegria dos homens. Então nós não podemos ficar em hipótese alguma tristes. Nós podemos passar por tribulações? Passamos. Nós podemos passar por aflições? Passamos. Mas nada pode roubar a alegria que Deus nos dá. Então, quando nós olhamos agora para Abraão e para Isaac, nós olhamos para Abraão como nosso pai da fé, e nós olhamos para Isaac como filho da alegria. Amém. E quem tem fé não pode ter uma fé carrancuda. O pastor Paulo falava, para de ficar com essa cara de Dom Casmurro. Eu nem sei por que falava Dom Casmurro. Eu acho que é porque o nome é feio, Dom Casmurro. Aí a cara devia ser feia. Ou porque ele era cego demais, né? É. Então nós temos de ter alegria. Alegria de servir a Deus. Alegria de estar na casa do Senhor. Quando nós vamos a uma pizzaria, todo mundo lá está alegre. Quando nós vamos na arena, todo mundo está alegre. Porque está sempre ganhando. Agora na igreja, fica todo mundo aí. Tudo jóia? Beleza. Até para cumprimentar, com a cara fechada. Mas dá vontade de perguntar o que aconteceu. Você não está gostando da igreja, não? Você não está gostando do pastor Renato? Ele não é bonito igual eu, mas ele é bonito também. Não pode ficar com essa cara fechada. Mas há algo que eu pesquisei na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, em hebraico chama Torá, em grego chama Pentateuco. Pesquisando então na Torá, pesquisando na Taná, que é todo o Antigo Testamento, pesquisando na Talmud, que são os livros escritos pelos rabinos, pesquisando na Midrash, tá vendo? Não falta é referência. Fazendo essas pesquisas todas. Eu não vou passar os dados, porque eu não fiz PowerPoint igual o Tiago já fez. Eu não vim aqui dar aula. Mas você pode depois pesquisar no Google o que eu vou falar, que se eu tiver errado, você me fala que eu estou errado, que eu venho aqui no púlpito pedir desculpa. Tá? Mas eu pesquisei muito para falar o que eu vou falar agora. Amém. Sabe quantos anos que Isaac tinha quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado? Quem quer falar uma idade aí? 13. 37. Que isso? Nossa. Isaac tinha 37 anos. Isaac era um homem feio, formado. E Abraão era um homem idoso. Sabe o que isso significa? Primeiro, Isaac é o filho da alegria, e quem é filho da alegria é submisso sem igual. Amém. Amém. Se nós estamos alegres aqui na igreja, se eu estou alegre com a pastora Ivete, se ela pedir para eu engraxar o sapato dela, eu não engraxo só o sapato. Se ela quiser lavar o meu pelo, ela me lava todo. Só não vou falar isso, vai pegar mal, né? Vai pegar mal. Mas nós temos de ter alegria.
Na igreja nós precisamos ter alegria. Amém. Houve um tempo em que as gerações passadas, do meu pai, por exemplo, e eu fui criado assim, eu não sei se o pastor Renato foi, porque ele é bem mais novo do que eu, mas eu acho que foi também. Sabe o que? Homem, quando tirava a foto, tinha que ficar com a cara fechada. Homem não podia rir. Então, durante muito tempo, eu tenho esse problema. Às vezes, eu fico com a cara fechada sem querer. Quem me conhece sabe que eu não sou cara fechada. Mas quem não me conhece, acha que eu sou cara fechada. Tem gente aí falando que eu pareço com o vice-presidente do Cruzeiro. Eu olhei a foto dele, é um cara fechado, cara velho. Não é possível que eu pareça com ele. Cara fechado. Nós temos de ter alegria. Isaac tinha alegria. Alegria na igreja nos faz submissos. Amém. Alegria na igreja, Ivani, faz com que quando alguém achar ruim com você, que você está sendo mais plasta do que sonoplasta, você acha bom que você está aqui servindo a Deus com alegria. Celebrai a Deus. Servir ao Senhor com alegria. Aleluia. 38 anos. Eu tenho certeza que um homem de 38 anos, com a saúde que tinha Isaac nunca teve Covid. 37. Queria ver se estava prestando atenção, só nessa altura. Com 33 é porque está demorando tanta pregação que já fez 38. 37 anos. Sem Covid, sem as doenças que nós temos hoje, sem comer hambúrguer, sem comer McDonald's, ele tinha muita saúde. Glória a Deus. Com certeza, Abraão não ia conseguir levar Isaac nunca. Não ia conseguir amarrar Isaac nunca. E Abraão, quando foi para Isaac já percebeu, um homem de 38 anos, cadê o sacrifício? Se fosse um menino, tudo bem, mas 38 anos. E isso, 37. E isso é muito sério, sabe por quê? Quando nós imaginamos que Abraão levou uma criança, que Deus mandou Abraão levar uma criança para o holocausto, fica parecendo aqueles deuses pagãos. Deus nunca ia mandar Abraão sacrificar uma criança. Deus não é Deus pagão. Deus mandou Abraão sacrificar um homem de 38 anos. Jesus não morreu na cruz criança. Jesus morreu na cruz homem. Glória a Deus. Amém. Se entregou por nós. Então, primeiro, submisso sem igual. E você pode ler ainda a respeito da idade de Isaac no livro de história do Flávio José, que é o historiador mais confiável bíblico. Ele fala a mesma coisa. Segundo, ele, além de submisso, porque ele tinha a alegria do Senhor, ele então levou a lenha, ajudou o pai carregando a lenha. Ele foi coautor da atitude do pai, porque ele não resistiu. Ele deixou o pai amarrar. Jesus foi coautor do presente que o pai deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e o Filho unigênito se entregou. Deus deu e o Filho se entregou. Glória a Deus. Abraão obedeceu, levar ao holocausto o filho, e o filho se entregou. Então Isaac simboliza o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Nós reunimos aqui como igreja porque o próprio Senhor Jesus se entregou por nós. Amém, Jesus. Não foi só porque o Pai deu Jesus, é porque Ele também foi coautor. Inclusive porque Jesus, o Filho e o Pai são o mesmo. No caso de Abraão e Isaac,
A Midrash judaica fala que as histórias são cíclicas. Elas se repetem em toda a Bíblia. Então, quando nós olhamos para a vida de Isaac, nós podemos ver o sacrifício de Jesus, o holocausto, o Cordeiro de Deus. É por isso que João Batista, quando viu Jesus, afirmou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E era assim também Isaac, simbolizava. Mas Abraão tinha a esperança, está escrito no texto, que Deus poderia ressuscitá-lo depois. Amém. Abraão obedeceu com a esperança que ele poderia ser ressuscitado. Mas ele não precisou ser imolado. Glória a Deus. Porque Deus proveu um carneiro. Deus proveu um cordeiro. Amém. E é por isso que nessa manhã nós estamos aqui. Amém. Porque Jesus é o cordeiro que Deus providenciou para nós estarmos aqui. Glória a Deus. Então, quando a gente vem aqui trazer os pedidos de oração, tudo começou com Abraão, lá no Monte Moriá, levando Isaac para ser sacrificado. Sabe aonde que é o Monte Moriá hoje? É aonde foi construído o templo de Salomão, e hoje tem o Muro das Lamentações, porque o templo está destruído. Lá é o Monte Moriá, aonde tem a mesquita, aonde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Eu já tive a oportunidade de ir a Israel, tive a oportunidade de ir no Muro das Lamentações, tive a oportunidade de colocar pedidos de oração lá e agradecimentos também, e Deus ouviu todos os pedidos que a Soraya escreveu e eu levei, porque nós não tínhamos dinheiro para ir nós dois, foi só eu. Colocamos lá, eu coloquei lá, e Deus ouviu milagrosamente a voz. Mesmo poder do Monte Moriá, aonde Abraão levou Isaac, tem aqui nesse oratório. Porque Jesus está presente aqui. Amém. E nós podemos ter a certeza nessa manhã, com alegria, que o Senhor vai responder cada pedido nosso e vai além. Porque quando Ele nos respondeu, Ele foi além de tal modo que nós não conseguimos nem explicar o agir de Deus. Eu só posso testemunhar para os irmãos que Deus agiu logo depois da viagem que eu fiz em Israel. Amém. E nós vivemos tempo de vacas gordas até o Covid. De 2011 até o Covid. Nós só tivemos um pouquinho de vaca magra no Covid. Mas já acabou. Glória a Deus. E nós já estamos com vaca gorda de novo. Glória a Deus. Para a glória de Deus. E por último, nós lemos Gênesis 22. Logo depois que Abraão levou Isaac, foi com Isaac, um homem de 38 anos, dois amigos, foram lá. Isaac voltou, 37. Logo depois disso, Isaac só reaparece com 38 ou 39 anos. Sabe aonde que Isaac reaparece? Casando com Rebeca. Glória a Deus. A Sara, logo depois do cordeiro que foi oferecido, Deus providenciou o cordeiro, Sara morreu. Sara era 10 anos mais nova do que Abraão. Sara tinha 137 anos. Abraão tinha 147. E Isaac tinha 37. Com 38 ou 39, ele casou com Rebeca. E agora, o que significa o casamento de Isaac com a Rebeca?
Se Isaac significa Jesus, Aleluia. que foi um sacrifício por nós, Isaac também simboliza o noivo. Glória a Deus. O noivo da Rebeca. Gênesis 25, 21. Então vamos aqui agora para Isaac com 38 ou 39 anos. Gênesis 25, 21. Eu tinha lido Gênesis 22. Agora é Gênesis 25. 25, 21. Irmãos, quando eu fiz essa pesquisa aqui, eu não vi a hora de trazer essa palavra para ele. Glória a Deus. Isso muda tudo. Isso muda o nosso conceito completamente sobre Isaac. Olha só. Gênesis 25. Versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Glória a Deus. Apesar de Rebeca ser uma mulher linda, de acordo com a Bíblia, a mulher mais bonita dessa época era Rebeca. A igreja também é linda, Aleluia. porque a igreja é virgem. A igreja é lavada no sangue de Jesus. Glória a Deus. A igreja tem temor a Deus. A igreja prioriza estar na casa do Senhor. A igreja somos nós aqui nessa manhã, junto com todos que estão espalhados em todas as igrejas, em todos os continentes. Nós somos a Rebeca. Amém. E Isaac é Jesus, que está voltando. O noivo está chegando. O noivo está chegando para as bodas do Cordeiro. O noivo está chegando para arrebatar a Rebeca. O noivo está chegando para levar a Rebeca para estar com ele. Mas enquanto nós estamos aqui, Jesus ora Glória a Deus. por nós, para que nós não sejamos estéreis. Amém. E o que é não ser estéril? É ganhar almas. Amém, Jesus. Aleluia. Todos nós somos chamados para ganhar almas. Nós somos chamados para estar na igreja, para adorar o Senhor, para ofertar, para dizimar, para receber a sua palavra, para ter comunhão uns com os outros, para ajudar uns aos outros, mas também somos chamados para ganhar pessoas lá fora, no mundo, que precisam do Senhor. Nós não podemos ser estéreis. Quando Rebeca concebeu, ela teve problema com o primeiro filho, Esaú. Às vezes nós vamos ter problema também com alguns filhos, mas Jacó foi bênção. Aleluia. E Jacó se tornou a Israel de Deus. Amém, Jesus. Glória. Então a palavra de Deus para nós, nesta manhã, é no ano 2085, ou no ano 1811, antes da era cristã, é Gênesis 22, 2. 1809 é Gênesis 24, 10. E 2024 somos nós hoje. Glória a Deus. Amém. Nós somos a Rebeca. Glória a Amém, Deus. Jesus. E Jesus é o nosso Isaac. Amém. Vamos colocar de pé e vamos lá. Glória a Deus. Todos nós estamos aqui. Somos chamados para ser Rebeca, para ser igreja. Talvez você não tenha sido igreja do jeito que deveria ser. Talvez não. Nenhum de nós é. Todos nós podemos ser melhores a cada dia. Mas talvez você não está sendo nem o mínimo. E se você não está sendo nem o mínimo, pede a Deus perdão. A Deus, a partir de hoje,
O Senhor tem me abençoado tanto. Eu vim aqui na sexta-feira à tarde, recebi uma palavra de Deus no meu coração, que o diácono Tiago pregou. Hoje nós estamos participando de um culto onde a presença do Espírito Santo é notória no nosso meio. A palavra de Deus de Abraão continua sendo a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus não envelhece, não tem Velho Testamento, é antigo. Ela é antiga, ela tem milhares de anos, mas ela não é velha, ela é nova. E nessa manhã, sejamos Rebeca de Jesus. Pai Celestial, nos traz unção, lá do Ailton, lá do Renner, até do lado de cá, Fernanda, Arlete, Ivanei lá em cima, todos nós que estamos aqui na igreja, os músicos, traga a unção, porque nós somos Rebeca pela tua graça. Traga a unção, porque nós queremos participar das bodas do Cordeiro com o Senhor. O Senhor se entregou na cruz por nós, assim como Isaac permitiu que Abraão amarrasse sem questionar, porque ele é o filho da alegria. Jesus é a nossa alegria. Glória a Deus. Independente do que estamos passando, enche o nosso coração de fé, de esperança e de certeza, de vitória. Uma semana de milagres, uma semana do teu sobrenatural, assim como o Senhor foi Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de toda Israel, Deus de todo o Novo Testamento. O Senhor é conosco. Amém. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus.